Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos tratar da questão 970. Então aqui Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Em que consiste o sofrimento deles? Isso é relativo, né? E também é complexo. Então, nós já vamos logo para a resposta, porque a resposta ela é relativa e ela é complexa. Ela é muito bem variada. Então, muitas coisas que nós podemos dizer na pergunta em matéria de esmiuçamento, existe na resposta. Observe. Resposta. São tão variados, olha só, como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade. Não é verdade? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade. Cada caso é um caso. Como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, né? Então, olha só, isso é o que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores, né? Invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Então, eles invejam o que lhes falta para ser feliz e não obtém. Porque não é uma questão de você obter, e sim uma questão de você merecer. Olha só para você ver como que o negócio é complexo, é relativo, é variado. É uma questão assim de mérito. É uma questão de conquista. Porque não adianta. Observa para você ver. A não ser alguns casos, heranças, por exemplo. Existem aquelas pessoas que, quando os pais morrem, vou usar esse termo, eles recebem lá X de herança. Daí a pouco eles estão no vermelho pedindo dinheiro emprestado. Por que isso acontece? Não tinham merecimento? Não eram bons administradores? E às vezes também podia ser algo que na programação reencarnatória deles encontrava inserido como uma provação e que eles não superaram, mais uma vez vindo a se sucumbir. Olha só para você como são as coisas. Então nem tudo é expiação, como nem tudo é provação. Por mais que toda provação existe uma expiação, por mais que toda expiação existe uma provação, mas não podemos determinar provação apenas, expiação apenas. As duas andam lado a lado,
de mãozinhas dadas. Então, consiste o sofrimento dos espíritos inferiores também em verem a felicidade e não na poderem alcançar. Então, os espíritos inferiores, eles detestam ver, saber que as pessoas estão se esforçando, estão lutando para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou: orai e vigiai. Porque Jesus sabia, por isso ele disse assim, ele sabia que todo aquele que luta, que batalha, sofre ataque, tanto de desencarnado quanto de encarnados. Tanto de desencarnado quanto de encarnado. Eu que o digo. Olha, o que eu tenho recebido de ataque de encarnado parece que é mais do que de desencarnado. Mas você acha que eu estou preocupado com isso? No intervalo de um vídeo aí, né? Uma amiga minha me liga. Luiz, mas onde já se viu isso? Você expondo a tua vida pessoal no vídeo, para que todo mundo, o que as pessoas têm a ver com a tua vida, mantenha-se mais assim, oculto. Coitadinho. Não sabe o que está dizendo. Eu não sou engravatado. Eu não devo satisfação a ninguém com relação à minha vida. Eu esclareci como eu esclareci para me pedir desculpa às pessoas, porque às vezes as pessoas deparam comigo pronunciando algumas frases inadequadas, dentro assim da gramática assim errada, né? O português meu não é lá grande coisa. Então eu peço desculpa. Ora, pedir desculpa é uma virtude que poucos têm. Sinceramente, aquela desculpa, aquele pedido de desculpa. Eu não me sinto no direito de ofender o ouvido das pessoas pronunciando frases erradas. Por isso que eu peço desculpa. Entendeu? Então, consiste o sofrimento dos espíritos inferiores também no pesar, no ciúme, na raiva, no desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, a ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Isso é uma tortura aos espíritos inferiores, aos espíritos sofredores. Pode observar que todo espírito, me desculpe, pode observar que todo espírito inferior, sem moral, sem cultura, espírito primitivo, está entendendo?
espírito sem intelecto, espírito sem moral, espírito traidor, espírito mentiroso, espírito que esconde as coisas dos outros. Pode observar. Seria espírito, não, seria alma, que está no corpo físico, né? Mas já consertei. Pode observar que essa pessoa é psiquicamente maluco ou maluca, já esteve internado no sanatório várias vezes. Você entendeu? É uma pessoa com vários transtornos psíquicos que passa por tratamento de psiquiatra, que vive constantemente doente, tanto do corpo físico quanto da alma. Características desses espíritos, dessas almas, são almas perturbadas, ciumentas, invejosas, orgulhosas, barraqueiras e barraqueiros também, tá? Eu tô falando da alma. Agora, entenda que alma não tem sexo, tá bom? Ah, falou de mim. Não, tô falando de ninguém. Eu tô falando da alma. Ah, mas serviu para mim. Ah, bom, então se serviu, vista a carapuça. Porque não é por causa de fulano, ciclano, bertano que eu vou deixar de falar o esmiuçamento aqui do Livro dos Espíritos. Não. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para dizer a verdade. Agora, se sirva para a pessoa, vista a carapuça. Simplesmente. Então são pessoas ciumentas, invejosas, egoístas, pessoas barraqueiras. Você entendeu? Essas são as características de um espírito pobre, de uma alma pobre. Essas são as características de uma alma pobre. Outras características de uma alma pobre: mente descancaradamente. Luiz, é escancaradamente. Ah, é escancaradamente? Então me perdoa, que eu já cometi um erro. Mente escancaradamente, esconde escancaradamente. E o interessante, gente, é que toda pessoa que vive nestas condições, o ódio, a raiva, esses sentimentos negativos que a pessoa alimenta contra outra pessoa, volta contra si próprio. Você sabia disso? Volta no sentido de energia negativa ao ponto de desestruturar a imunologia espiritual e física da pessoa. Daí a pouco a pessoa começa a definhar nas doenças. Aparece uma doença aqui, aparece outra doença ali, aparece outra doença lá. E a pessoa vai apodrecendo de dentro para fora. De dentro para fora a pessoa apodrece. Que eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que só de você conversar com a pessoa, o hálito da pessoa,
quais desmaia você. Só que você tem que disfarçar, né? Você não vai falar para a pessoa que a pessoa tá. Vou usar que termo agora. Você não vai falar para a pessoa que a pessoa tá com hálito de carniça na boca. Você não vai falar para a pessoa que a pessoa, o suor da pessoa tá com. Agora eu vou usar aquele outro termo. Você não vai dizer para a pessoa que a pessoa tá com odor, né? Tá com cheiro de carne podre. Mas isso, gente, é o eu da pessoa que tá podre. É aquele sentimento negativo. Aquelas pessoas que procuram desgraçar a vida das outras pessoas. Então, aqueles fluidos negativos, aqueles ectoplasmas negativos, desintegra a pessoa por dentro. Não só os fluidos daquela pessoa, mas o fluido das pessoas os quais aquelas pessoas convivem com as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que preferem o que não presta do que o que presta. E aquilo que não presta passa as energias ectoplásmicas negativas toda para aquela outra pessoa, tanto masculino quanto feminino. Você sabe o que é masculino e feminino? Masculino é homem, feminino é mulher. Agora, gente, eu tenho porquê eu estou dizendo isso, viu? Então a energia daquelas pessoas que não presta passa tudo para aquela outra pessoa. E daquela outra pessoa passa tudo para aquela outra pessoa. E isso vai intoxicando a pessoa. E vai desestruturando o sistema imunológico. E a pessoa vai se definhando. Um mês é uma doença. Outro mês é outra doença. Outro mês é outra doença. Outro mês é outra doença. Sabe no que acaba essa pessoa? Essas pessoas? Essas pessoas acabam atrofiadas num leito onde outras pessoas é que têm que dar banho, têm que trocar roupa, porque essas pessoas atrofiam o corpo físico. Porque se você parar para observar, essas pessoas já estão atrofiando. Essas pessoas já são atrofiadas moralmente, intelectualmente, são atrofiadas. A inteligência dessas pessoas já são atrofiadas. Essas pessoas é igual fundo de garrafa, não consegue entender. Você fala, entra aqui, sai aqui. Então essas pessoas vão atrofiando. E essas pessoas desencarnam. Muitas delas desencarnam com embolia pulmonar. Outras desencarnam por complicação múltiplas dos órgãos. Porque os órgãos perdem o fluido vital, né? A energia vital. Então isso acontece. Então olha só para você ver. Essas pessoas, então, consiste o sofrimento desses espíritos inferiores, porque isso é espírito inferior. No ciúme, na raiva, no desespero, motivados pelo que o impede de ser ditosos, remorsos, a ansiedade, moral indefinível. Moral indefinível quer dizer, tem e não tem moral.
Tem, não tem intelecto. Tem, não tem inteligência. Essas pessoas são como alça de caixão. Um larga, outro pega. Essas pessoas não têm amor no corpo físico. Não respeitam o corpo físico. Você entendeu? Essas pessoas bebem porque não tem amor no corpo físico. Fuma porque não tem amor no corpo físico. Essas pessoas deitam na cama com qualquer homem, com qualquer mulher. Isso é moral indefinida. Aqui, ó, moral indefinível. Às vezes as pessoas pensam que eu estou dizendo por conta própria. Ó, questão 970 do Livro dos Espíritos. Eu não estou dizendo nada por conta própria aqui. Tá aqui, ó. Se alguém quiser brigar, vai brigar com Kardec. Agora, eu não sei onde é que está no mundo espiritual. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, isso é uma tortura para esta alma. Sabe por quê? Porque ela quer gozar a vida. Ela quer gozar as paixões aqui da terra. Só que o gozo e as paixões dela são todos avessos às leis de Deus. É tudo contrário. Essas pessoas pensam que estão agindo corretamente, mas estão enfiando a cabeça num buraco como o tatu entra no buraco. E acham que estão, né? Acham que estão fazendo a coisa certa. Agora, isso, gente, 99% da população que vive na Terra age dessa forma. Deus é da boca para fora. Deus é naquele colarzinho de terço. Você entendeu? Reza terço todos os dias. Missa todos os dias. E se esquece daquelas frases que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque não é dizendo Senhor, Senhor que a pessoa entra no reino do céu. O reino do céu é simbólico. É os atos, é as atitudes, é a moral, é o comportamento. Nós temos que dar o respeito para sermos respeitados. Nós temos que nos amar para sermos amados. Nós temos que gostar de nós para que alguém goste de nós. Mas será que é isso que muitas pessoas estão preocupadas? Não é não. As pessoas estão preocupadas com o gozo da carne, com os desejos da carne, com o primitivismo da carne, as fantasias e as ilusões da carne, as mentiras da humanidade. Quantas pessoas vivem mentindo e enganando as outras? E o pior é que tem muitas pessoas caindo nas mentiras e nas lábias das outras pessoas. Vamos para o próximo vídeo.